Shalom, shalom, bom dia. Vamos dar início à nossa meditação de hoje. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo em Deuteronômio, capítulo 29. Vamos falar sobre o quarto discurso de Moisés, que fala acerca de Deus faz uma nova aliança com o seu povo. Vamos meditar, diz assim: são estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra que Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo o povo de Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito perante vós, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, as grandes provas que os vossos olhos viram, e sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduziu pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se rasgou no vosso pé a sandália. Pão não comeste, e não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesse que eu, Senhor vosso Deus, quando vieste a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro à peleja, e nós os ferimos. Tomamo-lhes a terra e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e a meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira de pedra, bem como viste a prata e o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede à bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, antes fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre tal homem, e toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança, escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nem produzirá, nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admã e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor.
Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ira? Então se dirá: porque desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seus pais fez com eles quando os destruiu do Egito. E se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que ele não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os arrancou com ira de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e os lançou para outra terra, como hoje se vê. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. A palavra de hoje é uma palavra acerca da aliança. Deus faz uma nova aliança com o seu povo. Nós vimos que no capítulo 27, Deus falou acerca de bênçãos e maldição. E já no versículo 28, Deus falou sobre as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Então, Deus ele refaz a aliança com o seu povo aqui neste capítulo. Então, sabemos que o nosso Deus ele é um Deus de aliança. Sabendo disso, que nosso Deus é um Deus de aliança, podemos crer que quando pecamos, temos, porém, um advogado junto ao Pai que intercede por nós através do Espírito Santo, e dizendo ao Pai que façamos uma nova aliança com o nosso povo. Nós temos hoje, o arco-íris, que é o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Lembram-se de Noé, que através do dilúvio, Deus colocou o símbolo que foi o arco-íris, dizendo que nunca mais destruiria a terra por meio de chuvas fortes, por meio de inundações fortes, como foi no tempo de Noé. Então, que eu e você possamos ver que Deus ele não retrocede em sua aliança. Ele fez uma aliança com Noé e milhares de anos se passaram e a gente hoje ainda vê, a aliança que Deus fez com ele ainda perdura e perdurará para sempre. Que nós possamos meditar que o nosso Deus é um Deus de aliança, como diz aquela canção: Deus de aliança, Deus de promessas. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Um versículo que me chama a atenção é o versículo 29, que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. As coisas encobertas se referem a acontecimentos futuros ou motivos que Deus não revela ao homem. Coisas reveladas, como a lei de Deus, a sua vontade, isso está revelado a nós. Então, existem mistérios escondidos, propósitos escondidos que Deus ainda há de nos revelar. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos revele a sua vontade, que nos revele os seus caminhos e que possamos meditar nessa palavra que é uma palavra revelada. A Bíblia Sagrada é uma palavra revelada, que possamos meditar nessa palavra em nome de Jesus e que tenhamos um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.